Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos apresenta esta parábola em que o evangelista São Lucas, ele diz o porquê de Jesus ter proferido esta parábola. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros, para aqueles que não eram humildes, que eram orgulhosos e que se achavam merecedores de algo diante de Deus. Diz aqui a parábola que 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro era cobrador de impostos. Um era sabidamente religioso e o outro era sabidamente pecador, porque era um cobrador de impostos. O fariseu então faz uma oração diante de Deus. A sua oração até parece piedosa, porque ele diz: ó Deus, eu te agradeço. Então, de alguma maneira, parece que ele volta o coração dele para Deus. Eu te agradeço, ó Deus, porque não sou como os outros homens. E aí começa a elencar aquilo que ele faz de bom. É como se fosse um sentimento secreto de reconhecimento de que ele merece alguma coisa de Deus. Porque afinal de contas, ele não é como os ladrões, os desonestos, os adúlteros, nem como aquele cobrador de impostos. Ele não é dessa maneira. Ele jejua 2 vezes na semana, ele dá o dízimo de toda a sua renda. Isto é, ele elenca atitudes suas que lhe parecem fazer digno de receber algo de Deus. Afinal de contas, ele faz coisas boas. É interessante que a igreja reserva este evangelho e o coloca aqui no tempo da quaresma, porque é um tempo em que nós estamos fazendo coisas boas. Nós estamos rezando um pouquinho mais, nós estamos fazendo um pouco mais de penitência, nós estamos fazendo um pouco mais de caridade, mas nosso Senhor adverte com que atitude nós devemos fazer todas essas coisas, senão nada disso será agradável a Deus. E o pecador, o cobrador de impostos, à distância, não se atrevia nem sequer a levantar os olhos, batia no peito e dizia: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. E diz a palavra que o fariseu voltou para casa, mas não voltou justificado. O pecador, o cobrador de impostos, voltou para casa justificado. Por quê? Porque Deus vê o coração. E Deus viu que não existia humildade no coração daquele fariseu. E a humildade, meus santos, é a virtude sem a qual Deus não aceita nada do que a Ele nós fazemos. A humildade é a virtude sem a qual nada é aceito por Deus. Nosso Senhor diz lá no Evangelho de São João, no capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Nossa Senhora diz lá no Evangelho de São Lucas, no Magnífica, no capítulo 1, versículos 51 e 52, quando ela, cheia do Espírito Santo, começa a cantar a Deus e diz: dispersou os orgulhosos, derrubou do trono os poderosos e os humildes exaltou. Isto é, Deus exalta os humildes, mas Deus não concede a sua graça aos orgulhosos. Por quê? Porque senão lhe aumentará ainda mais o orgulho. Se Deus conceder a graça aos orgulhosos, aí é que eles se acharão ainda mais merecedores das graças de Deus,
porque se acham melhores do que os outros. A humildade, meus santos, ela é o alicerce da vida espiritual. O alicerce está para um prédio, como a humildade está para a vida espiritual. Se você constrói um alicerce com fundamentos bem profundos, você pode construir uma casa grande, alta, porque ela não vai cair, ela não vai ruir. Mas se ela não tem alicerces, quanto maior for a casa, maior será a queda, maior será a destruição. Quem isso diz é Santa Teresa d'Ávila, num dos seus escritos, em que ela afirma: a humildade é o alicerce da vida espiritual, isto é o alicerce do nosso relacionamento com Deus. É aquilo sem o qual não existe ligação com Deus, né? Entendamos aqui, vida espiritual. O que é a vida espiritual? É o meu relacionamento com Deus. Pois bem, ela diz: a humildade é o alicerce do edifício da vida espiritual, e jamais o elevará o Senhor, e jamais Deus elevará aquele edifício muito alto, se tal virtude, a humildade, não for bem firme. E isto para o vosso próprio interesse, para evitar que tudo caia. Então precisamos pedir a Deus que coloque humildade no nosso coração, para que a nossa ligação com Deus seja verdadeira, para que haja ligação com Deus. Aí você diz: padre, mas não é o amor que nos liga a Deus? Sim, mas não existe amor sem humildade. São Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 4, o amor, a caridade é humilde, não é orgulhosa. A caridade não é orgulhosa. Se existe o orgulho, se não existe humildade, não existe amor verdadeiro, nem a Deus, nem aos irmãos. Então o que é que nós precisamos fazer? Pedir a Deus que nos conceda humildade, que nos conceda a graça de compreendermos, mas de compreendermos de uma maneira nova, que se praticamos o bem, que as coisas boas que praticamos são, como gostava de dizer Santo Agostinho, é um perdão antecipado de Deus. Isto é, quando você vir um pecador, quando você vir um pecado, e você perceber que você não comete, ou não comete mais aquele pecado, você deve dizer: Deus me perdoou antecipadamente, evitando que naquele pecado eu caísse. Deus me perdoou antecipadamente, porque senão, se a graça de Deus não me sustentasse, eu cometeria todos aqueles pecados. Percebe que a atitude espiritual aqui é outra. Quando você vê um pecador, ao ver um pecador, você vai dizer o quê? É um miserável como eu, mas em mim a graça de Deus precedeu, veio antes e evitou que eu cometesse esse pecado. De modo que você reza com misericórdia, com compaixão por aquele irmão, não como alguém que do alto da sua virtude reza por aquele miserável, mas por alguém que sabe que é tão miserável como ele. Meus irmãos, repito, a oração sem humildade não chega a Deus. A penitência sem humildade não chega a Deus. A caridade sem humildade não chega a Deus. Nós precisamos pedir a nosso Senhor que Ele nos conceda essa graça e o reconhecimento, a consciência, a inteligência espiritual de quão necessitados nós somos de humildade. Porque às vezes nós não percebemos quão orgulhosos somos. Estamos tão cegos pelo nosso orgulho
que não vemos que a soberba está em nós. Então a primeira atitude é: meu Deus, por misericórdia, mostra-me como eu necessito de ser humilde. Enfatiza, convence-me, é esta palavra que eu estava tentando lembrar, convence-me interiormente de que eu preciso pedir a humildade, para que você não peça apenas com a boca, mas para que você peça com o coração, porque com a boca até o fariseu agradeceu a Deus, e se você agradece é porque você de alguma maneira reconhece que aquilo não vem de você, mas o agradecimento era de boca para fora. Ó Deus, eu te agradeço. Mas ele não agradecia coisíssima nenhuma, ele se louvava a si mesmo, ele se reconhecia, ele se exaltava a si mesmo, porque ele não era como aquele cobrador de impostos. E isso quem disse foi nosso Senhor. Nosso Senhor disse, e os dois quando voltaram para casa, o pecador voltou justificado, porque foi humilde. O fariseu que estava agradecendo a Deus, não voltou justificado, porque era soberbo, porque era arrogante, porque era orgulhoso. Meus irmãos, a humildade, ela dá um giro na nossa vida espiritual. Deixa eu dar aqui um exemplo. Pense aqui numa pessoa que, segundo o seu juízo, é uma pessoa que tem feito mal a você, que tem destratado você, que não tem feito coisas boas com você. Alguém que, sei lá, que você diz: nossa, que pessoa má, que pessoa ingrata, eu lhe faço bem e ela nem sequer reconhece. Pense em alguém que de alguma maneira se encaixe nesta classificação. Pois bem, qual tem sido a sua atitude em relação a essa pessoa? Isto é, você olha e diz: nossa, como ela é ingrata, como ela é má, e simplesmente fica nisso? Ou você olha e diz: nossa, como ela é ingrata, como ela é má, e se não fosse a graça de Deus na minha vida, eu seria do mesmo jeito? Percebeu que a sua atitude em relação àquela pessoa muda? Porque você já não olha para ela como ela é a ingrata, ela é má, mas você olha e tem misericórdia dela, porque você percebe que se não fosse a graça de Deus em você, você seria igual a ela. Entende aqui? Você já não condena aquela pessoa no coração. Por quê? Porque é verdade, ela é má, é verdade, ela é ingrata, é verdade, ela tem feito mal a você, é verdade, ela não tem reconhecido o bem que você a ela tem feito. Mas é muito mais verdade que se não fosse a graça de Deus na sua vida, você agiria da mesma maneira com ela, como você em alguns momentos tem agido assim, da mesma maneira com Deus. Entende, meus santos? A humildade transforma o seu coração, porque ele dá uma luz diferente. O que nós somos que de Deus não tenhamos recebido? O que é que nós temos que de Deus não tenhamos recebido? Entende? Então você reconhece o quê? Que tudo que eu tenho vem de Deus, que se é bom, vem de Deus, se é ruim, é meu, mas se é bom, é de Deus, é por pura misericórdia de Deus. Isso leva você a um relacionamento com Deus, a um relacionamento novo, porque leva você a um relacionamento novo com seus irmãos. Você agora, quando reza pelos pecadores, você se coloca no meio deles. Você não é mais o santo que reza pelos pecadores, você não é mais o piedoso que reza pelos pecadores, mas você é o pecador perdoado, que reza pedindo perdão para os pecadores. Aí você não vai se esquecer de rezar pelos pecadores, porque você se sabe pertencente a eles. Imagine aqui, meus santos, uma mulher traída
pelo seu marido, ela sabe que aquilo é pecado, que aquilo é mal, que aquilo leva ao inferno, tanto ao seu marido como àquela mulher com quem ele comete o adultério, mas que olha para ele e para aquela mulher que está destruindo a sua família e reconhece profundamente que se não fosse a misericórdia de Deus, ela faria a mesma coisa ou até pior. Mas um reconhecimento profundo que vem de Deus. A oração de uma mulher assim, pelo seu marido, pela conversão do seu marido e daquela mulher que está destruindo a sua família, tem uma profundidade infinitamente maior. Por quê? Porque ela está unida a Deus. Não é uma mulher que está revoltada com aquele mal que ele está causando, mas é uma pessoa que sabe quanta desgraça o pecado faz na vida de um filho de Deus. É diferente quando a oração brota de um coração assim. Vocês imaginam agora aquele pedido de Nossa Senhora, né? Quando ela diz que muitas almas se perdem porque não há quem por elas faça penitência, faça oração. Quando o católico, ele começa a rezar, mas a rezar com toda a humildade e com toda a gratidão a Deus por poder estar rezando. Porque se eu posso rezar pela conversão dos pecadores, é porque por misericórdia Deus me concedeu esta graça, porque eu naturalmente seria um pecador ingrato e esquecido da situação dos meus irmãos. Eu não estaria nem aí, estaria preocupado apenas com a minha vida e sentindo alegria com o meu falso crescimento espiritual. Sem humildade não há vida de oração. Sem humildade não há ligação com Deus. Sem humildade não há amor. Não há amor a Deus e não há amor aos irmãos. Meus irmãos, depois disso que nós ouvimos, nós podemos compreender como a humildade é importante. Como, se nós queremos ter uma vida de amizade com Deus, esta amizade com Deus não pode existir num coração orgulhoso. Deus resiste os soberbos. Deus não consegue entrar no coração de um soberbo. A amizade com Deus não consegue se estabelecer no soberbo, não porque Deus não queira, mas porque não há espaço naquele coração. Ele está cheio de si, ele não pode ser habitado por Deus. Que hoje, meus santos, neste sábado, peçamos a Deus por intercessão de Nossa Senhora que nos conceda esta graça. Uma verdadeira humildade, um crescimento na humildade, que reconheçamos a cada dia que não somos nada e o que de bom trazemos é por graça de Deus, e que este conhecimento e esta verdade nos abra a uma compaixão e uma misericórdia para com os nossos irmãos pecadores. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.